Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente e vamos tratar hoje de um assunto muito importante, a respeito da sua situação, da minha situação e da nossa situação no país e no mundo, ok? Principalmente a nossa, da nossa pátria, do que nós precisamos, tá ok? Então, eu peço a sua atenção, o seu entendimento, o seu respeito e o seu carinho. Que o Senhor Jesus Cristo nos ilumine nesse momento, tá? Mas vamos tratar aqui a respeito desse assunto em meio à nossa situação e em meio a tanto sofrimento no mundo. Todos os pobres menos favorecidos são os que mais sofrem nesse mundo, nesse Brasil, nesse momento. Muitos estão sofrendo por não terem, não estão conseguindo ter acesso ao benefício que o governo federal ele tem repassado para as pessoas, certo? Muitos estão sofrendo por não terem recebido o benefício do governo por causa da burocracia, porque é muita burocracia, meu amado, das exigências, porque é preciso ser aprovado, é preciso ser analisado, é preciso ser pesquisado. Agora, se é um benefício, se é uma ajuda, para que tanta dificuldade? Para que tanta burocracia, tanta exigência para que se possa aprovar uma coisa que é uma ajuda, que é um benefício para o povo que está em situação de aperto nesse momento, por causa da pandemia, por causa da situação que o povo tem passado pelo coronavírus? Por que isso? Por que não libera? Por que não analisa o nome da pessoa, que a pessoa existe? Você sabe que a pessoa existe. Os poderes políticos, as leis sabem, pelo seu CPF, conhece você a todo tempo, mas criam essa burocracia imensa que acaba beneficiando uns e prejudicando outros. Alguns são revividos, relembrados, e outros são esquecidos e condenados. E isso é um absurdo nesse mundo e nesse Brasil, por melhor dizer assim. Essa é a verdade. Se é um benefício, se é uma ajuda, para que tanta dificuldade para ser aprovado? Não tem sentido. Quando não é época de eleição, você não existe. Você é esquecido. Quando não é época de política de eleição, quando o ano não é de eleição, você não existe para essa coja de políticos. E essa é uma verdade. Você é esquecido na lama. Você sofre com a sua família. Você sofre no seu trabalho. Você sofre no seu cotidiano, na vida cotidiana do dia a dia. Por quê? Porque você só é lembrado por os políticos quando chega o tempo de eleição. E essa é a verdade. Quando chega a época de eleição, aí todo pobre vira gente. Quando chega a época de eleição, aí todo pobre, todo miserável se torna um ser humano, se torna algo de valor, pelo menos por aquele momento, por aquele período, das suas campanhas eleitorais. Isso é uma verdade nesse Brasil. Quando não é época de política, o pobre, o menos favorecido, o favelado, é tratado como um lixo. Não existe na sociedade. Quem você elegeu, quem você deu a sua confiança, nem se lembra de você. Mas na época de política, aí você vê que todo pobre é gente. Os políticos vão nas favelas, vão nos lugares mais pobres, abraçam os pobres, mesmo que depois se lavem com álcool, fazem até vídeos para mostrarem na mídia e na televisão. Não é isso? Muitas promessas para ganhar votos, fazem tudo por você. Se aproveitam da falta de entendimento, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria que tem a maioria dos pobres, das pessoas no Brasil. Eles se aproveitam disso. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas. A maioria não querem saber, não querem conhecer, não querem descobrir. Por isso sofrem.
Essa é a verdade. Se aproveitam das leis que eles criam, certo? Dos projetos lá nas suas câmaras para ficar passando para vocês que se ele não for eleito, você vai sofrer com isso, você vai sofrer com aquilo, o Brasil vai começar assim, o Brasil vai se afundar, se você não eleger os nossos candidatos, os outros que ganharem vão destruir o povo, os pobres serão massacrados e vão com aquelas barganhas todas. São todos farinha do mesmo saco, mas vão com as suas ideias, com suas leis, com seus projetos criados, né, em suas câmaras, certo? E jogam isso na sua cara como um aproveitamento, é o bode expiatório deles. É como se eles se aproveitam disso para enganar você, porque você não tem entendimento, porque você não tem conhecimento, você não procura saber, você não é uma pessoa estudada, a maioria dos pobres no Brasil são analfabetos, certo? E eles se aproveitam disso, do povo no interior, as pessoas mais pobres, aposentados, e assim eles vão barganhando, assim eles vão criando sua estratégia maligna para ganharem seu voto, certo? Se aproveitam de tudo, são corruptos, são políticos malignos, entendeu? São mentirosos, enganadores, corruptos. Eles se aproveitam da maioria de pessoas pobres que são analfabetos. E o problema de muita gente é que não procuram saber das coisas, não procuram entender, conhecer, descobrir. Por isso é que sofrem. Por isso é que vivem na dependência desses políticos. O povo sofre criticando o prefeito, criticando o deputado, criticando o governador, criticando o presidente, por causa da sua má convivência, por causa da sua decadência, da sua pobreza, da sua situação. Enquanto que nós temos como sair de qualquer situação. Só temos que buscar a inteligência, a sabedoria e procurarmos entender, descobrir. Não existe essa de voto consciente. Aprenda isso, meu amado querido irmão. Voto consciente não existe. Voto é voto. Eles criam isso para confundir a sua mente, certo? Eles ficam dando as suas ideias, vão às suas casas, fazem campanhas, fazem seus comícios, suas reuniões com seus apoiadores, certo? Para que você seja iludido. Compra o seu voto com tijolos, com cimento, com gás, com dentadura. Se aproveita da sua decadência, da sua situação. Você é objeto de uso deles. Por quê? Porque você não tem entendimento. Porque você não tem o conhecimento das coisas que acontecem. Você não quer saber disso, você quer viver. Você quer ter comida na tua casa. Você quer ter roupa para vestir. Você quer acordar de manhã e ter comida na sua mesa. E isso é bom. Mas, no entanto, você deixa de procurar a descobrir as coisas, a pesquisar quem são esses políticos, quem são essas pessoas, por que eles estão ali, o que eles querem com você. Você nunca nem viu fulano. Passam-se 4 anos e você não sabe nem quem é esse fulano. Ele nunca nem chegou na sua porta, ele nunca nem passou na sua rua. Mas quando chega na época da eleição, eles estão na sua porta, com um lindo sorriso no rosto, certo? Prometendo 1000 coisas, fazem milhões de promessas que nunca vão cumprir, porque eles sabem que não vão cumprir. Mas a corrupção, a ganância é tão grande que se eles não se sentirem obrigados a enganar você, eles não vão ganhar. Entendeu? Por quê? Porque você é simplesmente uma pessoa sem o conhecimento das coisas, sem a inteligência das coisas. Não é porque você é pobre que você tem que ser burro, não. É porque você tem que procurar. Você tem que entender. Deixar de ser enganado. Não, você tem que votar consciente. Porque tem muitos partidos aí de esquerda, tem muitos candidatos aí que são corruptos. Que vem comprar o seu voto. Não venda seu voto. Não venda isso, não faça isso. Você não tem que ajudar eles a ser... Meu amado, tudo é a mesma coisa. Político é político. Tanto de esquerda como de direita. Tanto os que são católicos como os que são evangélicos. Seja lá quem for seu político. Ele é político. E ele vai fazer de tudo para ganhar.
Não importa como, nem que seja por cima do seu cadáver. Ele nem que ele tem que passar por cima do seu cadáver. Ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado com a tua situação. Ele está apoiando, ele está lutando pelos direitos dele. O interesse ali é a vida dele, é a família dele, é o luxo dele, é a riqueza dele. Ele quer saber se daqui a sua eleição, dele ganhar o seu voto, ele vai ter 4 anos daqui para frente recebendo mais de 20 mil reais todo mês. Não estão preocupados com a sua situação. Não querem saber se você depende de remédio, não querem saber se você passa fome, não querem saber se você não tem como pagar a sua conta de luz. Não estão preocupados. Nessa época de eleição, eles até lhe dão uma ajuda para pagar sua luz, suas contas, mas depois que passa, esqueça, eles não existem. Eles vão aparecer uma vezinha na televisão dando um discurso e olhe lá. Nunca mais você vê essa pessoa. Por quê? Porque é assim que funciona o sistema político no Brasil e no mundo. É o sistema político unido com o sistema religioso que trabalha para controlar uma nação, um país. E eles criam suas leis. E sempre vão criar. Essa é a verdade. Porque o povo se abstém, o povo se exclui de conhecimento. O povo não está querendo entender, o povo não está pegando sua internet, o povo não está se utilizando da sua internet, dos seus meios de comunicação, para pesquisar, para saber. O povo quer assistir novela, quer assistir séries, o povo quer assistir comédia, o povo quer ver vídeos de comédia, vídeos engraçados, outras coisas que não trazem nenhum benefício para a sua vida. Não preocupado com isso. Por isso que sofrem, por isso que são enganados, por isso que são traídos por essa coisa. Agora, o pior de tudo é que muitos políticos são evangélicos. Essa é a praga neste mundo. Os políticos evangélicos são os piores que existem, infelizmente. Talvez não sejam todos, mas a maioria sim. Essa bancada evangélica que está lá, que você não sabe nem quem é, que não fazem nada por você. São mentirosos e enganadores. Entendeu? Na época de eleição, eles se aproveitam dos evangélicos para enganar, sobem nos seus chamados altares, das suas chamadas igrejas, dos seus templos, né? Apresentando leis, projetos, que segundo eles, o partido inimigo, que eles dizem que é do diabo, que é do Satanás, criou essas leis para destruir o povo, para destruir a criança, para destruir o adolescente, para acabar com a família. E que se você não votar nos políticos da igreja, nos políticos de Deus, você vai ter uma vida desgraçada. Seus filhos serão desgraçados. Quer dizer, eles usam essa artimanha maligna para ganhar o seu voto. E digo isso com toda a propriedade, porque eu conheço isso, eu sei disso, entendeu? Entendeu? Para que você venha votar neles, que vão defender a obra de Deus. É para a obra de Deus, os homens, entendeu? É para defender a obra de Deus. Tudo mentira, meu amado. Eles recebem muito dinheiro. Eles recebem lá os milhões que o governo libera de verbas para eles gastarem na sua campanha eleitoral. Mas eles não gastam um centavo com você. Eles não gastam um centavo com você, entendeu? Eles ganham esse dinheiro, entendeu? Para usar nas suas campanhas políticas. Mas eles não pagam ninguém. Digo porque eu já trabalhei para políticos evangélicos. Já fiquei de sol a sol. Já trabalhei de porta em porta. Ganhando voto, com cartelinha, preenchendo cartelinha com votos. Mostrando as leis que iam acontecer se você não votasse nesse político aqui. Porque esse aqui é um homem de Deus. Esse aqui é um homem de Deus que vai lutar pela sua causa. Mentira. Eu fui um safado mentiroso que estava ajudando, que estava sendo cúmplice desses canalhas políticos evangélicos que se elegem no nosso país e que durante os 4 anos que estão lá no poder não fazem nada por você. Eles estão apoiando os seus interesses, eles estão apoiando a sua instituição religiosa. É para isso que eles trabalham, para poderem ganhar espaço, para poderem barganhar com a mídia, para poderem barrar
a mídia de não denunciar os seus erros, a sua corrupção dentro do seu sistema religioso. São para isso que são eleitos esses evangélicos da bancada religiosa, aí nesse planalto do governo. E você precisa entender isso, entendeu? Eles ganham dinheiro para gastar na campanha, mas eles não pagam um sequer que trabalham para eles. Veja só, dizem que é por amor à obra de Deus, entendeu? Que você não tem que trabalhar, entendeu? Por dinheiro, tem que ser por amor à obra. Uma mentira descarada, uma mentira safada, mentirosa, entendeu? Uma coisa que os outros políticos pagam. Os outros políticos que são corruptos, que são injustos, que nem eles dizem, pagam seus trabalhadores, pagam as pessoas que trabalham para ele nas suas campanhas. Então por que os corruptos, que os políticos são do diabo, que nem eles falam, fazem justiça, pagam? Por que eles que se dizem que são de Deus não pagam? Porque nós somos burros, porque o ser humano é burro, porque o povo é muito fácil de ser dominado. O povo é tratado como jumentos, como burros, que se botam um cabresto e você leva para onde quiser. Entendeu? O povo é enganado pela sua própria cobiça, pela sua própria ignorância, pelo seu próprio erro, pela sua própria falta de conhecimento, de inteligência. São dominados por homens. O povo gosta de ter líder. Desde o povo de Israel, quando pediu ao profeta Samuel que lhe ungisse um rei, porque as outras nações tinham rei, não queria mais ouvir a voz de Deus, queria um homem que dominasse sobre eles. E Deus deixou, Deus permitiu para que eles sofressem, e sofreram, e vem sofrendo até hoje. O mal do ser humano é sempre esse, é que não quer ter Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como cabeça da sua vida, como dominador, como chefe, como mestre, como líder, como guia da sua vida. Eles querem o homem. Eles apoiam o homem, eles apoiam o seu pastor, eles apoiam o seu bispo, o seu missionário, o seu apóstolo. Eles ouvem os seus pastores. O que o seu pastor falar é como se Deus estivesse falando. Mas o que está na palavra de Deus, eles não querem entender. Eles não aceitam. Se for uma criança que pregue, se for um mendigo que pregue a palavra de Deus, para eles não vale. Para eles é como se fosse o diabo. Mas quando é o seu bonito pastor, porque está lá em cima daquele chamado altar de pedra, criado pelos homens, aí sim, ali é um homem de Deus. Meu amado, é por isso que o ser humano sofre nesse país. Enganados pela coja de políticos malignos. Entendeu? O que acontece? Diz que é por amor à obra de Deus. São safados, mentirosos, falam de injustiça e de corrupção. Mas eles são os primeiros a serem injustos e corruptos. Essa é a verdade. Quando ganham, desaparecem. Ganham mais de 20 mil reais. Enquanto muitos dos fiéis da igreja, muitos membros de suas igrejas, sofrem com doenças, são dependentes de remédios, depende de tudo, suas contas atrasam e por acaso eles estão preocupados? Você vê algum político evangélico de suas igrejas mandarem pelo menos uma caixa de comprimido para um idoso que sofre de diabetes, que sofre de hipertensão, que sofre com seu sistema nervoso? Você vê eles ajudarem algum? Não, muitos até morrem por falta de remédio, por não poderem comprar. E os políticos que eles elegeram nas suas chamadas igrejas não estão nem aí para vocês. É por isso que o povo não conhece a Deus, porque lhe falta entendimento. Entendeu? Você sofre porque não tem conhecimento das coisas. Você sofre porque lhe falta o entendimento. Entendeu? São bandidos. Esses são bandidos que não podem ajudar. Entendeu? Isso é um absurdo. Dizem que não pode ajudar você. Não, nós não podemos ajudar. E ganham muito dinheiro, mas não podem ajudar você porque são corruptos, porque são cães gulosos, são verdadeiros cães gulosos. Eles que se dizem homens de Deus é que deveriam dar um bom exemplo, mas não são. Entendeu? São os piores. Eles que se dizem homens de Deus, que deveriam dar um bom exemplo para o povo, não dão. Eles são os piores nesse Brasil e nesse mundo, infelizmente. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, pare de ser enganado. Abra seus olhos, pesquise, procure, busque o conhecimento. Não se deixe enganar por esses políticos safados que chegam nas suas chamadas igrejas em época de eleição, subindo nos seus altares que o homem faz, para enganar você, ditando leis, regras,
e suas campanhas malignas. Eles ganham muito dinheiro para gastar na campanha. Mas os que trabalham para ele, trabalham tudo de graça. Obreiros, evangelistas, jovens, membros, eu já trabalhei de graça. Um absurdo, nem água dão a você. Nem água. E você fica seguindo esses cães gulosos. Como se fossem animais dominados ali a cabresto. Isso é uma vergonha nesse país. Isso é uma vergonha nesse país chamado Brasil. Onde o povo sofre por falta de conhecimento. Parem de ser enganados.